A gente falou agora há pouco sobre saúde, o grande desafio do governo do estado em aumentar o número de cirurgias eletivas em Santa Catarina. E agora a gente fala da prevenção ao acidente vascular cerebral, AVC, ou popularmente conhecido como derrame. Esse problema que foi a principal causa de mortes no Brasil em 2022, fazendo mais de 56 mil vítimas, infelizmente. E aqui em Joinville, um fórum que inicia hoje vai abordar tratamento e ações preventivas contra o AVC. Nós estamos recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã, ao vivo, o neurologista, Dr. Pedro Magalhães. Dr. Pedro, prazer tê-lo conosco, bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É uma honra estar aqui e compartilhar informações sobre essa doença tão grave e tão prevalente, tão comum na nossa comunidade, né? Uma doença que, além de ter números aí exorbitantes de mortalidade, a doença que mais matou pessoas no país em 2022, infelizmente é uma doença que também deixa muitas pessoas incapacitadas, tira as pessoas da sua saúde e piora a qualidade de vida. Então, a prevenção do AVC é a grande chave do sucesso de uma gestão de saúde pública na diminuição dos dados tão tristes da doença cerebrovascular no Brasil. Doutor, Joinville é uma referência, né, no tratamento de AVC. O Hospital Municipal São José, inclusive, tem uma ala destinada a esses pacientes, né? Como é que está a evolução da medicina justamente no tratamento desse problema que causa tantos danos à saúde, como o senhor bem mesmo comentou? Perfeito. Então, o acidente vascular cerebral, ele é potencialmente tratável. Hoje nós temos tratamentos para o AVC. É claro que as medidas preventivas são essenciais, mas quando infelizmente acontece um AVC, nós temos como tratar esses indivíduos, na maioria das vezes, recuperar a saúde. Entretanto, o segredo é que o tempo para o tratamento é muito curto. Então, se uma pessoa tiver qualquer sintoma de AVC, que pode ser boca torta, a fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, se isso acontecer subitamente, ela deve procurar imediatamente o serviço de atendimento, por exemplo, chamar o SAMU, ou em Joinville procurar o Hospital Municipal São José, para que receba o tratamento o mais rápido possível, porque isso faz toda a diferença na chance de recuperação de uma vida saudável, na chance de recuperação dos déficits neurológicos e da qualidade de vida. Doutor, antes da gente avançar um pouquinho mais sobre a prevenção e as orientações que são importantes à população, queria voltar um pouquinho para o senhor comentar sobre as causas, né? Porque 56 mil vítimas é um número alto e uma tendência, uma realidade que o senhor e outros profissionais percebem é que os casos de AVC estão aumentando também nos jovens. E a pergunta que lhe faço é, por quê? Essa é uma ótima pergunta e um problema que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Realmente, o número de AVCs vem aumentando na população, inclusive em pessoas jovens, a faixa etária vem diminuindo e isso é extremamente preocupante. E nos leva a pensar sobre realmente o controle dos fatores de risco, por exemplo, o sedentarismo, não fumar, né? O tabagismo é um fator de risco importante, a hipertensão arterial talvez seja o principal fator de risco para o AVC, o diabetes, o colesterol não controlado. Então, tudo isso, esse somatório de coisas que hoje em dia as pessoas, infelizmente, não se preocupam, acabam levando às doenças como o AVC, e a outras doenças crônicas também, como o infarto agudo do miocárdio, a doença pulmonar obstrutiva crônica e até mesmo ao câncer. Então, os fatores de risco do AVC são muito parecidos com os fatores de risco de outras doenças e a prevenção está num estilo de vida saudável, controlar a hipertensão, fazer atividade física e uma alimentação saudável. Doutor, um dos dados também que chama bastante atenção, né, é que embora a maioria dos casos nas pessoas sejam com média de 65 anos ou até mais, 10% da doença também abrange pessoas abaixo dos 45 anos. Qual é o alerta diante disso? O alerta disso é que nós não conseguimos identificar uma causa específica para esse aumento da incidência de AVC em jovens. Nós acreditamos, isso é um consenso no mundo todo, de que os fatores de risco de, principalmente, sedentarismo e a busca por um estilo de vida muito mais para mostrar para os outros do que realmente um estilo de vida saudável de longo prazo é que determinam isso. O estresse crônico, a falta de sono é importante, né, fator de risco para AVC. Então a gente tem hoje vários fatores que a nossa sociedade vem incluindo na rotina diária e que levam ao aumento de risco do AVC e, consequentemente, a gente começa a ver esses números aumentando. Então, é extremamente preocupante porque quando o AVC atinge uma pessoa, essa pessoa tem uma pequena chance de voltar a ter uma vida normal sem um tratamento adequado. Essa pessoa tem uma pequena chance
de voltar a uma rotina, por exemplo, de trabalho ou de vida produtiva sem o tratamento adequado. Então, tudo isso vai impactar não só o indivíduo, mas a sua família, o seu futuro e a nossa sociedade como um todo. Doutor, essa semana a gente recebeu a angústia de um pai em relação à dificuldade de marcar, inclusive, um profissional de neurologia para uma criança, mesmo no sistema público, particular, enfim, atendimento só para março, abril do ano que vem. A pergunta que ele faz, a gente tem mais casos também em crianças ou essa é uma demanda que não necessariamente reflete a questão da presença da doença nesse público? Perfeito. Então, assim, o acidente vascular cerebral pode acontecer em qualquer idade. Ele é mais comum nas faixas etárias mais altas por um acúmulo dos fatores de risco. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer em crianças, em adolescentes, em jovens. A demanda por serviços de saúde na emergência, ela é suprida pelos hospitais. Então, quando existe um quadro súbito, um sintoma novo, que eu falei antes, uma dificuldade para falar, uma paralisia de um dos lados do corpo, ou uma alteração, por exemplo, a boca torta, essa pessoa deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o SAMU vai direcionar essa pessoa para o serviço, por exemplo, o Hospital Infantil, quando for uma criança, ou o Hospital Municipal São José, que é hoje a nossa referência para os adultos. Infelizmente, muitas vezes a demanda ambulatorial, aqueles casos não agudos, tem um atraso sim, tanto na rede pública quanto privada, e isso é um problema que a gente tenta sanar para que esses pacientes que têm algum sintoma possam ser atendidos rapidamente, corrigindo esses fatores de risco e que eles não venham a desenvolver um agravo mais sério, gerando necessidade de hospitalização e até mesmo um prejuízo à saúde. Doutor, o Brasil chegou a reduzir o consumo de cigarros, né? Hoje, inclusive, é proibido propaganda em rádio e televisão. Porém, tem a chegada, né, desses cigarros eletrônicos. Isso acabou estimulando muito o retorno deste hábito de fumar, principalmente na galerinha, né? Nos jovens. Atualmente, segundo o IBGE, 12% da população brasileira está fumando. Como é que o cigarro influencia também na causa do AVC? Essa é uma ótima colocação, uma ótima pergunta. O cigarro é um importante fator de risco para as doenças cerebrovasculares, assim como para a doença cardiovascular e doenças pulmonares. E o VAP, que hoje é tão conhecido como um substituto ao cigarro convencional, não tem nada de saudável, né? Ele veio com uma ideia de que diminuiria a adição, o vício no cigarro convencional e, na verdade, aumentou a exposição dos jovens a essa nova rotina de risco para a saúde. E a gente está vendo hoje as consequências disso com aumento de doenças que poderiam ser evitadas e causadas especificamente por esse hábito que foi inserido como uma solução e acabou piorando a situação, né? Doutor, acontece hoje o 7º Fórum do AVC e vem aí já a tradicional campanha de combate ao AVC. E o tema neste ano está muito focado nessa questão de políticas públicas destinadas à prevenção e à reabilitação. Pergunta de leigo, pergunta de jornalista. Parece que, ao nosso ver, a iniciativa privada ela acontece, a mobilização dos profissionais médicos, né, como o senhor e outros profissionais também, tem campanha, tem a mobilização, né? Prova disso é o 7º Fórum que já acontece. Agora, políticas públicas, ação do poder público, qual é a leitura que o senhor faz? Porque nós temos a iniciativa privada, precisamos da conscientização. O poder público está fazendo o dever de casa? Essa é uma ótima colocação e só para... Não faz sentido não fazer essa dever de casa, né? A prevenção é a principal oportunidade de evitar o prejuízo da pessoa, da família e o prejuízo financeiro, econômico que a doença traz. Para vocês terem uma ideia, um dado muito importante, cada $1 que eu invisto na prevenção, eu economizo $10 em tratamento. Então, do ponto de vista do indivíduo, da população, da nossa sociedade, nós não queremos ter a doença. Então, a prevenção é realmente a chave e para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, é a solução financeira, econômica, porque se eu prevenir, eu economizo muito recurso e vou poder alocar esse recurso de maneira, de outras formas e gerindo a saúde e não a doença. Em Joinville, nós temos vários programas para a prevenção do AVC, tanto da conscientização, o Joinville tem um dia municipal de combate ao AVC, que é dia 29 de outubro, e na saúde pública nós temos hoje um projeto chamado FASUS, por exemplo, que tenta identificar as pessoas que têm uma arritmia cardíaca e essa arritmia cardíaca vai levar a um risco aumentado de AVC. Então, antes de ter o AVC, nós estamos agindo na comunidade, procurando para essas pessoas e iniciando as medicações para evitar
um AVC catastrófico. Então, isso tem sido instituído de maneira incremental, e aí é que vem a ideia de uma gestão inteligente, pública e privada, mas aqui em Joinville a gente tem um exemplo muito bom público de uma gestão baseada em dados e baseada nas necessidades da comunidade. Não é o que um político ou um profissional da saúde quer ou entende que é necessário, mas sim o que a comunidade, a sociedade necessita, baseado em dados. A gente consegue mensurar isso e melhorar a prevenção incrementalmente. Doutor, nas redes sociais rola até uma artezinha, tipo um meme assim, né? Mas no bom sentido, de que, por exemplo, inclusive já vi até com profissionais do próprio SAMU gravando vídeo, né? Falando a respeito de os principais sintomas ou os primeiros sintomas de uma pessoa que está tendo um AVC, né? Vamos supor, vai lá, pega a sigla SAMU, né? Então é o sorriso, né? O sorriso torto. O A, que seria o abraço, pedir para a pessoa dar um abraço. Qual seria os primeiros sintomas ali para que a pessoa, quando olhe, já desconfie que a outra pessoa, o ente querido, está sofrendo um AVC? Isso é muito importante e é um fato que a população tem que saber, sabe? A gente tem tanta informação hoje pelas redes sociais, e essa é uma informação que vale a pena ser compartilhada aí nos grupos de WhatsApp, vale a pena ser compartilhada com os familiares e amigos. Qualquer sintoma súbito de boca torta, que seria o sorriso do SAMU, ou então uma fraqueza em um lado do corpo, que seria a dificuldade de abraçar, né, da letra A do SAMU, ou então dificuldade de falar, que seria o M, cantar uma música no SAMU. Então, boca torta, paralisia ou fraqueza em um lado do corpo e dificuldade para falar são sintomas muito sugestivos de um AVC. Se eles iniciaram subitamente, é imprescindível que essa pessoa busque imediatamente o auxílio de saúde para que ela possa realmente ser triada, levada para o hospital de referência e, se necessário, receber o tratamento para evitar uma sequela e uma incapacidade neurológica. A campanha de combate ao AVC e o fórum que acontecem hoje são, né, uma realização da Associação Brasil AVC, que fica aqui em Joinville. As inscrições ainda dá tempo de fazer. Pode ser pelo site, né, o www.km.esp.br, ou lá nas redes sociais tem todas as informações também. Doutor, obrigado pelo bate-papo, foi muito esclarecedor, né, ouvinte da Jovem Pan. E é isso, né? Vamos cuidar da saúde, se movimentar, fazer a prevenção, ajudar outras pessoas, ficar de olho nesses sintomas também para a gente ter menos doentes em todo o país. Obrigado. Muito obrigado. Bom fórum hoje à noite. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes.